Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é o trabalho feito pelo Instituto IP. IP, que é Instituto de Pesquisas Ecológicas. Para conversar sobre esse tema, para conversar sobre essa organização não governamental, eu recebo aqui o secretário executivo do IP, o Eduardo Ditti. Eduardo, seja bem-vindo ao programa Lesp Conecta. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui e conversar com vocês. Prazer é nosso. Eduardo, o Instituto IP ele foi criado em 1992. São quase 30 anos aí de atividade. Como que uma organização não governamental que lida com meio ambiente, ecologia, que é uma área que às vezes no Brasil não recebe o devido apoio governamental, consegue estar há tanto tempo aí na estrada fazendo um trabalho tão interessante? Bom, é um conjunto de coisas. Acho que, em primeiro lugar, é importante a gente ficar atento para o fato de que acho que toda organização que trabalha com questões ambientais ou questões socioambientais, né, ela é formada por pessoas que gostam muito daquilo que fazem e são muito comprometidas com a causa e com a missão das suas organizações. Então, isso é uma é um requisito aí para que uma organização sobreviva e sobreviva com grandes realizações, né? E especificamente no caso do IP, né? O IP tem uma história em que, assim, acho que inspirado por grandes lideranças que fizeram parte aí da criação do IP, essas lideranças, essas várias gerações de técnicos, pesquisadores, pessoas que compõem a equipe do IP foram se formando ao longo do tempo e essas pessoas encontraram condições para tanto para contribuir para atingir a missão do IP, como para se desenvolver pessoalmente. Então, hoje, se você olha as pessoas que estão na nossa equipe, todas elas estão crescendo junto com a organização, encontrando espaço aqui para explorarem aquelas questões que elas têm mais afinidade e que gostam. O requisito é que aquilo que a pessoa vai fazer, o seu projeto, tem que estar alinhado com a missão institucional. E isso é revisado periodicamente, a gente tem exercícios de planejamento estratégico, mas os desafios são muitos, né? O IP é constituído hoje por pouco mais de 20 projetos socioambientais, projetos que são espalhados em várias regiões do Brasil, e eles são agrupados como se fossem programas de longo prazo, né? E cada projeto tem o seu desafio de é, ser, ter suas atividades desenvolvidas em busca dos seus objetivos, que tem a missão que está lá por trás de tudo, né? E os projetos têm o desafio de se sustentar, né? Sustentar financeiramente, se sustentar do ponto de vista de qualidade técnica, né? E essa Eduardo, responsabilidade. Oi. desculpa te interromper, mas eu até antes Sim. mesmo de a gente falar um pouco dos projetos, eu quero entender o seguinte. Quando o IP Tá. foi criado, isso lá nos anos 1990, ele tinha um foco de atuação nessa área ambiental, ou ele já foi criado pensando em trabalhar em várias vertentes? Me fala um pouco dessa evolução do IP do começo até o IP deste momento aqui em 2020. Falo sim. O IP ele começou a partir de um grupo pequeno de pesquisadores que estavam preocupados em salvar uma espécie de macaco da extinção. Era uma espécie de primata que só existe no estado de São Paulo e que tinha ficado durante várias décadas sido considerado como extinto. E ele foi redescoberto. Essa espécie descobriu-se que a espécie não estava extinta e que ela ainda existia em alguns fragmentos de Mata Atlântica no interior do estado de São Paulo. Então, o biólogo que deu origem ao IP, fundador do IP, Cláudio Pado,
ele começou um projeto inicialmente pensando no que podia ser feito para salvar o mico-leão preto. Acontece que com o passar do tempo, né, ele foi agregando e atraindo pessoas, assistentes, novos pesquisadores, e formou-se uma equipe para tocar o projeto Mico-Leão Preto. E aí eles viram que para salvar aquela espécie da extinção, não adiantava só fazer pesquisa e olhar só para a parte biológica da espécie. Você tinha que olhar o contexto onde aquela população estava inserida. E aí você passava por questões socioeconômicas, passava por questões de você verificar, avaliar a paisagem onde ele estava existindo e todo o contexto socioeconômico, político, de tudo que estava acontecendo lá no entorno. A região era o Pontal do Paranapanema, aquele cantinho no oeste do estado de São Paulo. Há uns anos atrás, muita gente vai lembrar que na década de 90, né, aquela região ficou muito em evidência por conta dos conflitos pela terra, né, era uma área onde a reforma agrária aconteceu, e debaixo de muitos conflitos, né, pela posse da terra, e ao mesmo tempo que havia todos esses conflitos, existiam fragmentos importantes de Mata Atlântica com espécies ameaçadas, como é o caso do mico-leão preto. Então não adiantava você só fazer pesquisa e manejar aquela espécie se você não envolvesse as pessoas, não ajudasse as pessoas a se conscientizarem de que havia elementos importantes da biodiversidade lá e que era preciso ter aliados na conservação. E para ter aliados, você tinha que olhar, por exemplo, não adianta você chegar para uma pessoa que tem sérias dificuldades aí de se sustentar na terra e você falar de conservar. Você tem que pensar como é que eu combino conservação com atividade econômica, com geração de renda. Então, a partir daí, novos projetos começaram a ser desenvolvidos de maneira integrada ao projeto Mico-Leão Preto. Por exemplo, Eduardo, oi. desculpe te interromper, mas é que o que você está falando é muito interessante. Então eu quero pegar esse É, gancho. Quer dizer que desde o primeiro projeto do IP, vocês perceberam que se vocês queriam ali salvar um bichinho ali na natureza, não dava só para olhar o bichinho, precisava olhar todo o contexto. E aquilo exatamente. serviu para vocês de um aprendizado para todos os projetos que vocês viessem a trabalhar depois daquele. É isso, né? É isso, e isso foi acontecendo de uma maneira gradativa. Então, começou assim, o grupo olhando para aquela espécie, né, e depois para as populações. Depois, começou a se perceber que assim, as pessoas precisavam estar cientes daqueles desafios. Então, a gente começou a trabalhar com educação ambiental, no sentido de levar, buscar engajamento das pessoas com a causa. Mas só isso ainda não era suficiente. Você tinha que olhar para a paisagem, porque existiam, por exemplo, populações do mico-leão preto, mas elas estavam em áreas isoladas de floresta. Então você tinha que olhar para a paisagem e identificar onde é que haviam as áreas de habitat para essas pessoas. Depois, não adiantava também só você olhar só trabalhar com educação ambiental. Você tinha que buscar formas de engajamento das pessoas nas questões socioambientais de uma maneira em que fizesse mais sentido para as pessoas e até no sentido de compatibilizar os interesses, né? Então, por exemplo, as pessoas têm desafios aí de se sustentar na terra. Então, como é que eu combino isso? Eu posso, de repente, para o mico-leão preto é importante você fazer corredores florestais, por exemplo, para interligar as florestas onde existe o mico-leão preto. Para as pessoas, elas precisam de atividades que gerem renda para elas. Então, será que eu não consigo compatibilizar uma coisa com outra? Talvez, se a gente atrelar alguma atividade econômica ao plantio de florestas, eu começo a casar aí os interesses, né? E, e aí eu posso pensar em formas de uso do solo que não sejam só plantar uma floresta para deixar ela conservada, mas plantar uma floresta combinada com algumas outras formas de plantio, né? Por exemplo, a gente chama de sistemas agroflorestais, são formas é uma combinação de plantio de árvores com culturas que
que vão gerar alimento ou outros produtos para as pessoas. E um projeto bem emblemático aí que foi fruto aí das atividades do IP é o projeto que a gente chama de Café com Floresta. Um café cultivado de uma forma que ele é sombreado, ele é cultivado na sombra das árvores nativas. E esses plantios eles são posicionados em locais estratégicos que favoreçam tanto a biodiversidade como que favoreçam também a sustentabilidade dos agricultores, das pessoas que estão ocupando o solo. Né? Então você Ou seja, percebe que assim, Eduardo, pode concluir o raciocínio, por gentileza. então você percebe assim que vai havendo um aumento, uma expansão gradativa das formas de atuação do IP. Né? E uma coisa está ligada com outra. Você tem projeto de pesquisa com espécies, você tem projeto de educação ambiental, você tem projeto visando criar novas áreas protegidas, você tem projeto de extensionismo para auxiliar os pequenos produtores a adequar suas terras, e também trabalhos com os grandes proprietários de terra, no sentido de restaurar florestas nas propriedades deles, né? E outra coisa bastante importante, né? Duas coisas. Uma é fazer tudo isso com uma perspectiva de paisagem, né? Então, você tem que compreender assim, aquela ação local que você está fazendo em determinado lugar, como é que ela está sendo planejada com um olhar para a paisagem toda. E a outra questão importante é a gente, ao longo do tempo, com todos esses projetos, essas atividades que foram sendo desenvolvidas, foi se acumulando uma quantidade incrível de informações e de conhecimento que podiam ser usados para influenciar políticas públicas. Então, hoje, se você olha, tudo isso compõe o que a gente chama de modelo IP de conservação. A gente tem até uma figura que ilustra o modelo IP, que tem lá no centro, né, a pesquisa com biodiversidade, depois educação ambiental, depois em camadas que vão aumentando, você tem conservação de hábitat, desenvolvimento. Agora, Eduardo, eu quero até entender o seguinte, porque você falou que sentiram a necessidade da participação das pessoas em torno dos projetos que vocês criavam. E as pessoas precisavam de ter algum tipo de sustentabilidade. Não adiantava você pedir para aquelas pessoas se preocuparem com o macaquinho ali se aquelas pessoas não tinham nem como sobreviver. E no caso também das equipes técnicas do próprio instituto, como que vocês fizeram também para envolver tanta gente ali, pessoas extremamente competentes em suas respectivas áreas, se a organização, se o instituto é uma organização não governamental, de que forma essas pessoas também passaram a ser ou remuneradas ou se sentir valorizadas em fazer esse trabalho? Essa questão é importante e para responder essa questão a gente tem que compreender assim o que é uma organização do terceiro setor, né? Porque você pode ter organizações do primeiro setor, que é o governo, do segundo setor, que são as empresas privadas, que geram lucro, e você tem as organizações do terceiro setor, que são popularmente conhecidas como ONGs, né, ou associações sem fins lucrativos. E elas são sem fins lucrativos, isso não significa que todo mundo trabalha de graça. Não, significa que elas podem ter superávit, mas esse superávit ele não é compartilhado entre os sócios. Ele tem que ser reinvestido no objetivo da organização. Bom, só que aí tem uma diferença importante em relação a uma empresa do setor privado, né? Porque a empresa, a partir do lucro, aí ela acha o seu caminho da sustentabilidade. Uma organização do terceiro setor, ela depende de doações, patrocínios, apoios financeiros, normalmente numa modalidade que a gente chama de investimento não reembolsável, né? Ou doação a fundo perdido.
quer dizer, o dinheiro vai, né, sem nenhuma expectativa de retorno financeiro por parte de quem fez aquele investimento. E então, cada projeto do IP ele tem um financiador, um apoiador ou um patrocinador. E a gente tem o desafio de, para assegurar a continuidade da organização, é preciso que tenha projetos e que os projetos sejam bem-sucedidos, não só na sua execução, mas no seu esforço de captação de recursos. Né? E a fórmula que a gente amadureceu dentro do IP foi de compartilhar essa responsabilidade de captação de recursos entre todas as pessoas da equipe do IP. Então, a gente não enxerga assim a nossa equipe como se fossem empregados que têm um salário dentro do IP. A gente enxerga como colaboradores aí, e cada um com uma corresponsabilidade de captar recursos. Então, normalmente, cada projeto do IP tem um coordenador, um ou mais coordenadores, e esses coordenadores têm a preocupação aí, têm a tarefa de executar o projeto e de captar recursos, e de formas variadas. Pode ser escrevendo propostas para editais de apoios financeiros, pode ser por meio de prospectar e desenvolver parcerias com outras organizações ou com o setor privado. Então, essas são as formas principais aí da gente se financeiramente. E todo mundo Eduardo, precisa fazer isso. Oi. você disse minutos atrás, aqui nesse nosso bate-papo, que hoje são mais de 20 projetos. Esses projetos estão em diferentes localidades do Brasil ou estão todos concentrados aqui no estado de São Paulo? Esses projetos eles estão em diferentes localidades do Brasil. O modelo IP que eu expliquei para você alguns minutos atrás, né, que ele amadureceu e foi desenvolvido lá na região do Pontal do Paranapanema, no oeste do estado de São Paulo. A gente começou num certo momento, a gente começou a replicar esse modelo para outras regiões do Brasil, fazendo os ajustes que eram necessários de acordo com a peculiaridade de cada região. Por exemplo, aqui onde eu estou falando agora de Nazaré Paulista, onde fica o sistema Cantareira, que é um sistema estratégico de abastecimento de água para boa parte da população de São Paulo. Aqui, o centro lá não é pesquisa em biodiversidade, mas é conservação de recursos hídricos. Mas a gente passa pelas mesmas camadas aí de atuação. Tem conservação de recursos hídricos, tem educação ambiental, tem conservação de florestas, envolvimento comunitário e políticas públicas. Na Amazônia, também a gente tem atuação por lá, seguindo essa mesma lógica. E, além disso, a gente tem projetos que não são programas de longo prazo para uma determinada região, mas são programas de longo prazo para determinados temas. São os nossos projetos temáticos. Por exemplo, um dos temas com os quais a gente trabalha é o tema áreas protegidas, que envolve as unidades de conservação e as terras indígenas. São áreas que são fundamentais aí para a conservação, né, da nossa biodiversidade, dos recursos socioambientais. E aí eles não têm uma região específica, mas é o tema áreas protegidas. Então a gente tem gente trabalhando com áreas protegidas em diversas regiões do Brasil. O Eduardo, hoje nós estamos falando de mais ou menos quantos profissionais trabalhando no IP? Hoje nós temos por volta de 90 profissionais espalhados, distribuídos aí em pouco mais de 20 projetos, né, nos biomas Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal e Cerrado. E nós temos aqui na nossa Hoje, sede, em Nazaré Paulista, pode falar, a gente tem também um braço muito forte de educação, porque desde o início
da fundação do IP, sempre a gente valorizou muito trabalhar com educação, para disseminar o conhecimento que era gerado, ou para disseminar também conhecimento que é oriundo dos parceiros, dos colaboradores do IP. Então, nós temos aqui na sede do IP uma escola chamada ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, né? A ESCAS oferece cursos tanto presenciais como à distância, e cursos para vários tipos de público. Tem cursos de curta duração e tem cursos de longa duração, como é o caso do nosso mestrado profissional em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, e um curso também em formato de MBA. Esses cursos servem também como uma fonte de renda para ser investida nos projetos que a instituição toca, que o Instituto toca? Não, atualmente todo o recurso que entra no IP a partir dos cursos, ele é usado basicamente para a sustentação aí dos próprios cursos, né? Pelo contrário, a gente tem até dificuldade aí de conseguir viabilizar os cursos, porque normalmente o público dos cursos não é um público que tem condições de pagar aí uma matrícula, uma mensalidade de valores altos, então a gente tem sempre o desafio aí de fazer os cursos se sustentarem. Os projetos, eles são Hugo, financiados pelos seus próprios financiadores mesmo, eles não se beneficiam aí agora, dos Eduardo, cursos. agora, Eduardo, vocês têm algum apoio governamental? O governo estadual, o governo federal, de alguma forma tem ajudado vocês? Ou é difícil conseguir esse tipo de ajuda aqui no país? Então, ao longo de toda a história do IP, a gente sempre atuou em parcerias com todos os setores, com o setor privado, com outras ONGs e com os governos também. Só para dar um exemplo, né, a gente tem trabalhos em áreas protegidas, né, unidades de conservação. As unidades de conservação, com exceção das RPPNs, que são as reservas particulares, as outras são todas do governo. Então, a gente atua necessariamente aí, né, em parcerias, em muitos casos, com o governo. E Eduardo, esse trabalho que vocês fazem, depois de quase 30 anos, eu imagino que muita coisa que vocês começaram de uma forma embrionária, às vezes, teve desenvolvimento e mudou o contexto de onde vocês atuaram. É aquilo que você falou no início em relação aos macaquinhos, que vocês tiveram que interagir ali com a população local. Dá muito orgulho para vocês isso de vocês visitarem lugares que vocês chegaram ali e nenhum trabalho estava sendo feito, e vocês chegarem hoje e perceberem que muita coisa mudou ali devido à iniciativa de vocês junto à população local. Sem dúvida nenhuma, e é isso que motiva as pessoas e que faz as pessoas quererem atuar onde elas estão atuando aí nos projetos do IP, né? E ainda citando o mico-leão preto como exemplo, né? É, as espécies ameaçadas, elas são classificadas, aí existem as listas aí de espécies ameaçadas de extinção, existem existe uma forma padrão aí mundial de classificar as espécies de acordo com o nível de ameaça em que elas se encontram, né? E no caso do mico-leão preto, a gente tem muito orgulho de dizer que o mico-leão preto ele migrou de categoria da mais ameaçada para a categoria seguinte, justamente por conta de todas as ações que foram feitas para tentar salvar o mico-leão preto. E ainda tem muito caminho a ser percorrido, né? Mas são resultados que vão evidenciando aí, né, o sucesso, e é isso que faz a gente ficar motivado aí para estar trabalhando. Eduardo,
nós já estamos quase no finalzinho do nosso programa. Então, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte: hoje em dia, muita gente que está trabalhando ou querendo trabalhar nessa área de proteção ambiental deve pesquisar o trabalho de vocês e até se inspirar no trabalho de vocês. Com toda essa experiência adquirida pelo IP, o que você daria de conselho para quem está querendo fazer um trabalho, iniciar um trabalho semelhante, quem está querendo fazer um trabalho sério nessa questão de ambiente, de sustentabilidade, de proteção animal? Eu acho que a gente tem um desafio, né, que aí vale para todo mundo, e não é só para quem é da área do terceiro setor, da área ambiental. O desafio é a gente ajudar a compreensão ajudar um entendimento de que desenvolvimento ele é compatível com conservação ambiental e que a gente não deve entender que a gente tem que fazer uma escolha entre conservar ou desenvolver, conservar ou ser bem-sucedido financeiramente ou economicamente. Não, uma coisa depende da outra. E aí a gente precisa fazer de tudo para que essa ideia ela se espalhe e ela seja fortalecida, né? E acho que cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande em contribuir para isso, né? Porque a gente não tem a receita e as soluções para tudo, mas a gente tem os princípios nos quais a gente deve se apoiar. E esse é um princípio que a gente deve disseminar. E as pessoas podem participar disso de diversas maneiras. Aquelas que quiserem ter uma aproximação maior com isso, por exemplo, através do IP mesmo, né? A gente tem a ESCAS, né? É uma super oportunidade aí das pessoas se capacitarem, entenderem mais, se aproximarem do tema. A gente tem também os nossos projetos que, assim, quem quiser conhecer mais tem a chance de entrar em contato com a gente, com os nossos pesquisadores, com os nossos coordenadores, tem a chance de colaborar para os projetos, mesmo financeiramente, até tem no nosso site, o site do IP, www.ip.org.br, né? E independentemente do IP também, eu acho que cada um tem que carregar para si essa responsabilidade e essa preocupação em conciliar aí, conceito socioambiental com qualquer atividade que a gente vá desenvolver por aí. Eduardo Ditti, secretário executivo do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta. Eu que agradeço aí pela conversa, pela oportunidade aí e fico à disposição para quem quiser saber mais sobre o IP e agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Um abraço aí para vocês. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação está arquivada no YouTube. Entre lá no YouTube, digite Alesp e veja todos os programas no momento que for melhor para você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.